noite, meu nome é Betânia Alves de Avelar Freitas, né? Sou docente aqui do ICT desde 2013. Minha linha de pesquisa é farmacologia de produtos naturais e eu já queria começar agradecendo todos vocês pela presença, né? E agradecer o convite do professor Alexandre pela oportunidade, né, de ter me convidado. É muito bom a gente falar do que a gente está fazendo, o que a gente gosta de fazer, a pesquisa que a gente está desenvolvendo, né? Então, pode me chamar mais vezes, né? Eu fico muito feliz de apresentar os trabalhos que a gente tem desenvolvido. Esse trabalho, até no início, teve alunos de iniciação científica do próprio ICT, mas esses alunos foram transferidos, né? Eles optaram, né, por transferir para outra universidade, então acabou que no artigo final não tem a participação desses alunos. O título da apresentação de hoje que eu coloquei é Efeitos do solvente dimetilsulfóxido, DMSO, sobre linfócitos do sangue periférico in vitro. E eu fiz uma apresentação um pouco mais informal, né, para trazer, primeiro, de onde vieram as inquietações que geraram esse estudo, quais as perguntas que geraram esse estudo, e depois como foi feito esse estudo. Esse artigo ele foi publicado em 2017, novembro, né, está relativamente fresquinho, né, na revista que é chamada de Molecules. Ele tem fator de impacto de 2,86 pelo JCR, né, e são autores desse artigo. O Lucas foi o aluno de mestrado, né, que desenvolveu esse trabalho. O outro aluno de mestrado que colaborou é o Marcelo. A Micaele, aluna de doutorado. A Agnes, esposa até do professor Libardo aqui do ICT, né, aluna de pós-doutorado lá no laboratório. E os professores Wagner, da FCBS, eu, professor Betânia, e o professor Gustavo Brito Melo, né, que foi também meu orientador de doutorado. E esse artigo, ele partiu de algumas inquietações do nosso grupo, algumas delas inclusive levantadas durante o meu processo de doutoramento, né, algumas perguntas que ficaram no ar e que nós escrevemos em conjunto um projeto para responder essas perguntas. Então, como eu falei para vocês inicialmente, a minha linha de pesquisa é farmacologia de produtos naturais. O DMSO ele não é um produto natural, né? A gente compra, ele é industrializado. Então, como que surgiu essa análise do DMSO? O que a gente mais faz no laboratório é testar produtos naturais, como essa planta, onde eu desenvolvi boa parte dos meus estudos, né? Com essa planta eu desenvolvi boa parte dos meus estudos. Ela chama Gerato fastigiato. E aí, como que eu faço para avaliar os efeitos dessa planta sobre a resposta imunológica, que é a minha linha de pesquisa, farmacologia dos produtos naturais no sistema imune. Então, a gente avalia efeitos dessa planta sobre a resposta imunológica. E aí, quando a gente fala em resposta imunológica e resposta inflamatória, vem sempre essa ilustração, e essa aqui, eu tomei cuidado de colocar algumas só ilustrações do nosso próprio grupo. Essa aqui é da Valéria, que também faz parte desse artigo, né, que fez essa figura. Essas fotos aqui são minhas dessa planta. O que essa figura representa aqui? Isso aqui é um vaso sanguíneo, né, no caso uma vênula pós-endotelial, né, uma vênula, que é isso? É como se fosse uma veia mais fininha, falando aqui para vocês. Então a gente tem um vaso sanguíneo ali, e eu fiz um corte nele ali para fazer essa imagem, um corte longitudinal. Estou estragando seu ponto. Fiz um corte longitudinal. Então eu estou vendo aqui o que seriam as paredes do vaso sanguíneo, essas duas sequências de células aqui. Então isso aqui é o endotélio vascular, certo? As células do sistema imune, elas são produzidas na medula óssea e vão para o sangue circulante. Então elas estão circulando no sangue. No entanto, quando a gente precisa de uma defesa, de um reconhecimento, de uma atuação do sistema imune, essa atuação não é no sangue circulante, ela é nos tecidos. Então essa célula tem que sair do sangue circulante para atingir os tecidos. E a inflamação, ela está intimamente envolvida com esse processo. Na inflamação, a gente tem essa passagem dessas células para o tecido, né? Tem a proliferação dessas células no tecido,
tem produção de citocinas, que são mediadores inflamatórios lá no tecido. Então, o que a gente mais avalia, né, os nossos trabalhos são todos voltados para a ação de produtos naturais, um extrato, um óleo essencial dessa planta, extrato da raiz, extrato da folha, do caule. A gente avalia os constituintes químicos que tem essas partes dessas plantas e o efeito deles sobre células do sistema imune, principalmente parâmetros inflamatórios. Mas como que eu preparo um extrato para até eu chegar a utilizar? Então, primeiro eu pego partes dessa planta, pode ser partes aéreas, pode ser raiz, aí depende da minha escolha, depende da análise química que eu já fiz dos constituintes nessa parte da planta. E, por exemplo, para fazer um extrato etanólico, eu maceraria essa parte, por exemplo, as folhas em etanol, né? Macerar é atritar mesmo com o álcool ali, essas folhas. Depois a gente filtra isso, né? Vou ter esse caldo ali que extraiu, né? Onde o álcool extraiu os produtos que eram solúveis no álcool ali para esse extrato. E depois a gente seca esse extrato. Então ele fica seco, aí ele já não tem mais nada de álcool, ou não deveria ter, né? Aqui depois da filtragem a gente faz rotaevaporação, então evapora esse solvente que foi utilizado e fica só com o extrato. Mas esse extrato, ele não é solúvel em solução aquosa. Esse extrato dificilmente são extratos solúveis. Eles têm um aspecto, eles são grossinhos, né, meio viscosos assim, e tem essa dificuldade de solubilização. Então, um solvente de escolha para essa solubilização é o DMSO. O DMSO é utilizado, né, em larga escala, não só pelo nosso grupo, nos nossos estudos, mas por vários outros grupos, para fazer solubilização não só de extrato vegetal, mas também de outras drogas. Então aí surge a seguinte pergunta que motivou esse estudo. Nós solubilizamos nosso extrato em DMSO e aí analisamos o efeito do extrato. Mas qual seria o efeito do DMSO sozinho sobre todos esses parâmetros que nós avaliamos e atribuímos às plantas vegetais os efeitos? Mas e só o solvente sozinho? O que ele é capaz de fazer com as células do sistema imune? Então a pergunta foi, o solvente utilizado para solubilizar os extratos vegetais teria efeito sobre as células do sistema imune? Sobre esses processos e parâmetros inflamatórios? Essa aqui é uma figura do próprio artigo, né, mostrando isso. Ó, essa aqui é a molécula do DMSO. Qual seria o efeito sobre a ativação dos linfócitos? Bom, o DMSO ele é capaz de solubilizar tanto estruturas polares como apolares. Por quê? Porque ele tem um grupo sulfinil, que vai conseguir solubilizar substâncias polares, e dois grupos metil, que vai conseguir solubilizar substâncias apolares. Então, por isso ele é amplamente utilizado, né? Ele tem essa natureza anfipática. E aí ele é capaz de transpor barreiras hidrofóbicas como a membrana plasmática. A membrana plasmática, o que ela é? Uma bicamada, né, de fosfolipídios, e o DMSO consegue atravessar essa camada e aí consegue, inclusive, carrear, né, algumas moléculas para ter essa ação farmacológica. Então, por isso ele é amplamente utilizado. O DMSO apresenta baixa toxicidade, então é muito comum ver estudos que utilizam esse solvente com até 10% volume, né, de DMSO em cultura, e aparentemente ele apresenta uma baixa toxicidade. Que é isso? Ele não mata as células nessa concentração. Então isso é bom, um solvente que não mata as células. Ele é muito utilizado na criopreservação. O que é a criopreservação? Quando eu quero congelar células em tecido, eu quero congelar células em cultura, células que estavam em cultura. Então a gente utiliza o DMSO para fazer essa criopreservação do tecido. E ele também já é utilizado em fármacos, inclusive comercializados, fármacos para equinos. Porém, algumas concentrações do DMSO podem modificar a ativação de células e células em culturas. Então, por exemplo, essa figura aqui está sendo usada, né, mas é de um outro artigo do nosso grupo,
mas a informação vai ser sempre do autor que está à direita. Células que foram extraídas do fígado de rato e tratadas com DMSO a 25%, mas 25% é uma concentração alta de DMSO, aumentaram a atividade das enzimas lisossomais. As enzimas lisossomais estão lá dentro dos lisossomos, né? E o que elas fazem? Digestão celular. Então, quando tem DMSO nessas células aumentam a atividade dos lisossomos. Quer dizer, então o DMSO já não é tão inerte assim, não é um solvente inerte como se pensa. E a 40%, uma concentração também muito alta de DMSO, já foi observado que o DMSO é capaz de ativar algumas vias intracelulares, principalmente por aumentar a fosforilação, né, de algumas proteínas que estão nas cascatas de sinalização. Então, o que ele faz? Ele aumenta a fosforilação, isso faz com que aquela sinalização fique mais ativada. E a estimulação in vitro de um coquetel inflamatório, quer dizer, produtos que provocaram inflamação em células intestinais. Então, esses autores, né, em 2011, evidenciaram que utilizando DMSO em células intestinais, células que foram tratadas com coquetel inflamatório, quer dizer, foi induzida a inflamação nessas células, o que o DMSO foi capaz de fazer? Reduzir a expressão de citocinas inflamatórias IL-6 e IL-1. IL-6 e IL-1 são tipos de citocinas inflamatórias, mas não são as únicas citocinas pró-inflamatórias. Eu vou dar exemplo de outras aqui. Em um outro estudo, o tratamento do DMSO em macrófagos de camundongos, né? Então, macrófagos de camundongos imortalizados, então que podem ser usados em cultura celular e não dentro do animal, foi mostrado que a 2%, quer dizer, uma concentração baixa de DMSO, 2%, volume, por 48 horas, o DMSO aumentou a morte celular por apoptose. Apoptose é a morte celular programada, quer dizer, 2% de DMSO já induz morte celular nesse tipo de célula, macrófagos de camundongos imortalizados. Então, o objetivo desse trabalho foi verificar as concentrações de DMSO que não são tóxicas para as células do sistema imune, sobretudo os linfócitos, né? E também concentrações que não modificam a atividade de cultura, para poder dizer assim, olha, até tantos por cento a gente pode utilizar o DMSO na cultura, que ele não vai ter efeito. O efeito que a gente vai observar é o efeito exatamente do produto que está sendo solubilizado pelo DMSO, e não do DMSO. Então, o primeiro passo, né, o primeiro experimento que nós realizamos para atingir esse objetivo desse artigo, e aí quando eu falar dos experimentos, eu já vou falar da metodologia, do resultado e da discussão de cada experimento que foi feito. Então, para a hemólise, para início, né, o primeiro passo para a gente observar o efeito do DMSO foi analisar a toxicidade que o DMSO tinha sobre as hemácias. O que são as hemácias, né? Antes eram chamados de glóbulos vermelhos, estão lá no sangue, né? São os glóbulos vermelhos que estão circulantes. A hemácia é uma célula que em um de seus estágios de maturação ela perde núcleo e ela é o quê? Ela é uma célula que tem membrana e hemoglobina. Então, quando houver hemólise, né? Quando essa célula se romper, essa célula morrer, ela vai liberar a hemólise para o meio extracelular, para o meio de cultura. E a gente consegue avaliar a hemólise, a hemoglobina, né? Tem cor, coloração vermelha, e aí a gente consegue então avaliar por espectrofotometria a absorvância, né? E por essa cor que está sendo liberada quando as hemácias morrem, quando é rompida ali a membrana, libera o conteúdo da hemácia. Então, para esse experimento, o que nós fizemos? De uma maneira geral, todos os experimentos desse artigo tiveram N